Olá, gente, tudo bem? Este é o primeiro episódio da série do canal aqui, que é uma série que se chama Primavera Latina, né? Em referência à onda de manifestações, de protestos que está ocorrendo na América Latina contra a adoção de medidas neoliberais apoiadas ali pelos Estados Unidos, pelo imperialismo norte-americano, pelo FMI, né, como de praxe, né? E o primeiro episódio eu vou falar aqui a respeito do Equador, né? Porque foi onde ali, vamos dizer, teve o início disso tudo e o início mais forte. É interessante a gente primeiro tentar responder uma questão que eu acho que é muito interessante, muito importante, né? Por que o Equador foi o pioneiro nessa onda aí de protestos, de manifestações contra essa adoção desses modelos, desse modelo neoliberal, tá? E para isso a gente tem que entender um pouco aí de um aspecto histórico e sociológico, vamos dizer assim, do Equador, né? Que é a participação e a organização, principalmente, desses grupos indígenas. Inclusive tem uma confederação dos grupos indígenas, que é um grupo extremamente forte, extremamente atuante no Equador, que inclusive já conseguiu derrubar governos anteriores, né, dois governos ali nas décadas de 90 e início dos anos 2000. Então, nessa história recente, né, da democracia equatoriana, a gente vê aí um certo até protagonismo político dos grupos indígenas nesse país. A gente sabe que a população indígena nesse país, no Equador, assim como em alguns outros países da América Latina, é muito grande, né? Na Bolívia a gente vê muito isso, na Venezuela. E são grupos, né, que são muito importantes. Além desse grupo de indígenas, também existe todo um grupo de funcionalismo público, estudantes, professores e a população de modo geral, a população também urbana, que tem aderido a essa onda de manifestações. Existe um outro aspecto também que é muito importante da gente entender, que é o seguinte: o presidente Lenín Moreno, né, ele foi eleito pelo Partido da Aliança Nacional lá do Equador, que é um partido que é também do ex-presidente Rafael Correa, né, um partido mais à esquerda, e que a expectativa que se tinha em relação ao Lenín Moreno por parte da população que votou nele, inclusive ele foi eleito com apoio do ex-presidente Rafael Correa, né? Então havia toda uma expectativa que ele continuasse as medidas, né, que o governo anterior vinha adotando, medidas sociais, né, de um governo de esquerda, né, mais para a esquerda. No entanto, assim que o governo que ele assumiu, ele passou a perseguir, né, os seus antigos aliados, né, do partido, inclusive o Rafael Correa, e passou a adotar medidas neoliberais, fazendo esse acordo aí com o FMI, né? Então o que aconteceu foi um verdadeiro estelionato eleitoral, né? As pessoas votaram nele para ele prometendo, né, um modelo, uma continuação do governo anterior, e na verdade adotou uma postura completamente neoliberal, que não é o que a população lá gostaria. Então usaram o FMI usou aquela velha tática, né, de empréstimos, né? Primeiro para deixar aquela ideia de endividar esses países e de aumentar a dependência desses países em relação ao imperialismo norte-americano, né? Então o presidente aceitou esse empréstimo de 4,2 bilhões de dólares, né? Em contraposição de medidas que favorecem apenas a elite local, banqueiros, né,
que são ali os principais beneficiados de medidas, né, como as privatizações, cortes sociais, cortes de subsídios, que inclusive elevaram aí o preço da gasolina em mais de 120%, né, em 120%, que é um crescimento altíssimo, né, mais que dobrou o preço da gasolina. Isso evidentemente aumenta, né, tem um reflexo no aumento dos preços de quase todos os produtos. Afinal, se aumenta o combustível, né, aumenta o preço dos fretes, o que eleva, evidentemente, o preço de todas as mercadorias que são distribuídas no país, né? Então, é por isso que esse aumento nos combustíveis, eles acabam levando a população a essas revoltas populares, porque o nível, né, de vida dessas pessoas é diminuído, porque elas passam a ter um poder de compra muito menor com o salário que elas tinham, né? O salário se mantém, no entanto, os preços se elevaram bastante por conta desse aumento no preço dos combustíveis. Então, além das privatizações, entre outras medidas, ele diminuiu 20% o salário dos servidores públicos temporários, né? Além de reduzir pela metade os dias de férias desses servidores, e além disso, tendo eles que trabalhar um dia não remunerado para o Estado. Então, assim, para esses servidores públicos também foi uma grande derrota, né? Essas medidas adotadas foram de grande prejuízo para essas pessoas. Além disso, né, entre outras medidas também que foram impostas aí pelo FMI para esse acordo, está a redução de investimentos em saúde, em educação, em questões sociais, né, que é o que a gente vê no Brasil também, que foi adotado durante o governo Temer e o governo Bolsonaro, né, vem ampliando isso. Então a gente vê que essas medidas neoliberais, por isso exatamente que o presidente Bolsonaro apoia esse presidente Lenin Moreno e suas medidas e está contra as manifestações populares, né? Em resposta a essa onda de manifestações, de protestos, o presidente decretou estado de exceção durante 60 dias. E isso representa uma repressão muito forte, né? Inclusive das Forças Armadas, o que a gente vê aí acontecendo também no Chile, né? Que muitas pessoas vêm morrendo por conta dessa repressão do Chile. E a gente vê isso também aqui no Equador. E além disso, esse estado de exceção, ele permite também que o governo censure a imprensa quando julgar necessário. Então, assim, é praticamente uma ditadura, né? É como uma ditadura militar, só que provisória, vamos dizer assim. No entanto, os efeitos dessa repressão que a gente tem visto, tanto no Equador quanto no Chile, é que, na verdade, elas fazem aumentar essa onda de protesto no país. Quanto mais aumenta a repressão, mais a população se revolta contra o governo. Além disso, o que no início era uma luta contra as medidas que o governo vinha adotando, ou seja, tentando fazer com que o governo voltasse atrás, agora, na verdade, eles querem a derrubada do presidente atual para forçar uma nova eleição, né? Justamente pelo que eu falei, estelionato eleitoral, e eles estão vendo que o atual presidente deles está contra a sua nação, está contra o seu povo, né? Está simplesmente apoiando, aprovando as medidas que o FMI quer colocar, né? Que estão medidas completamente impopulares, são medidas que prejudicam completamente o país e o seu povo, que só faz aumentar a desigualdade de renda, né? Ou seja, favorece apenas uma elite estrangeira que se beneficia dessas medidas e uma elite local, os banqueiros, por exemplo, também. Então,
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Tentei aqui resumir para explicar qual é a situação do Equador. E no próximo episódio eu vou falar sobre o Chile, né? Especificamente sobre o Chile. Eu fiz aqui algumas ligações, né, entre o Equador e o Chile, até com o Brasil também, porque tem muitas similaridades, mas cada um tem suas particularidades, né? Então eu vou tratar sobre o Chile especificamente no próximo episódio. Então espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e aguarde o próximo episódio. Até mais. Essas medidas